Os fundos imobiliários base 10, aqueles que têm o valor de suas cotas ali em patamares de mais ou menos R$ 10, eles têm sido uma porta de entrada para iniciantes em bolsa de valores. Então eu gostaria de compartilhar com vocês 3 FIIs de CRI, os famosos FIIs de papel, que na minha opinião são alguns dos melhores fundos para se investir. E eu quero começar com o WHGRL, WHG Real Estate. Na verdade, ele é um fundo hedge fund, ele é um multi-estratégia. Então, ele não precisa necessariamente ter a maior parte do seu portfólio investido em certificados de recebíveis imobiliários, mas ele pode ter também a maior parte investida em cotas de outros fundos imobiliários, em LCIs, em permutas, em imóveis, inclusive, mas atualmente a maior parte do seu patrimônio está alocada em CRIs. Cada cota desse fundo imobiliário hoje está sendo negociada a R$ 8,78 e nos últimos 12 meses a gente pode ver que ele se valorizou 2,33%. Mas se a gente pegar uma janela de negociação maior, a gente vai ver que desde 2022 ele já trouxe uma valorização no preço da cota de mais de 22%. Como é que eu sei que esse fundo imobiliário está barato? O valor justo dele, o valor patrimonial por cada cota, ele é R$ 9,62 e ele está sendo negociado com um PVP, um preço sobre o valor patrimonial de 91. Isso quer dizer que ele tem 9% de desconto. Esse fundo conta com uma base de 13.720 cotistas e o número de cotistas é essencial para ter uma liquidez média diária minimamente boa. No caso desse fundo, a liquidez é de R$ 311 mil. Já é o suficiente para você conseguir comprar e vender quando você quiser. Mas quem compra esse fundo imobiliário está investindo em exatamente o quê? A carteira do fundo hoje, ela está alocada tanto em IPCA quanto CDI, então eles têm 73,8% do patrimônio alocados em CRIs, com indexação a IPCA, mas eles também têm uma porcentagem aqui de 23,4% em CDI, então dá para lucrar bastante aí com essa Selic alta. A taxa de carrego de aquisição é de 8,75 para o IPCA. O que é a taxa de carrego? É o quanto o fundo vai te pagar, é a remuneração da carteira do fundo na situação atual. Só que se você pagar mais caro ou mais barato, esse carrego ele pode ser maior ou menor para você. Então, vai de cotista para cotista. Também tem um carrego de CDI, mais 4,19% na curva, né, no preço de aquisição, e 4,11% na marcação a mercado. Tem um pouquinho aqui de GPM, mas é apenas 2,7% e GPM mais 7,85%. A carteira de CRIs do WHG tem 30 CRIs e a maior exposição deles é 7%, quer dizer que se houver algum problema nesse CRI aqui, o Centro Logístico Rio Claro, você vai ter um comprometimento de 7% na renda do fundo. 7% é um valor bem aceitável, tá? Pelo menos na minha opinião, é um valor baixo. Um ponto interessante nesse fundo é que ele traz pra gente a LTV. Então, por exemplo, a do maior CRI que ele tem aqui é de 36%. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse devedor, ele deu para cada R$ 36 de dívida, ele deu R$ 100 de garantia. A LTV, quanto mais baixa, melhor para o fundo, só que a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque se o devedor aceitou em ter uma LTV tão baixa, quer dizer que o risco de crédito dele pode ser um pouquinho mais alto. Então, é algo a ser muito bem analisado CRI para CRI, mas é para isso que a gente paga uma gestão profissional, né? No mais, ele tem alguns outros devedores aqui, Brookfield, o HGBS, né, que é o fundo imobiliário, Pátio Malzone, Arena MRV, o CRI do Vinho 11, Gazit Malls, tem bons devedores aqui, tá? E não tem muitos CRIs repetidos. Ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários e ele tem aqui 4,9% alocado no MCRE 11, o Canu, que o fundo da Kinea representa 0,8% e tem 8,9% alocado em outros fundos que eles não trazem pra gente quais são. Também investem em ações, atualmente são duas, a Iguatemi e a Allos, representam
0,4% do patrimônio, é bem pouquinho, e também investe em permutas. Já as permutas representam 6,8% do patrimônio e tem um pouquinho de dinheiro em caixa. Já que ele está 101,1% alocado, isso quer dizer para a gente que ele tem um passivo, uma compromissada. Ou seja, ele pegou um CRI que ele tinha no portfólio, levou numa instituição financeira e falou: olha, fica com esse CRI aqui, depois eu vou vir aqui, vou recomprar ele de você, com uma taxa, claro, né? Mas eu vou ficar recebendo os juros e você só vai receber o que eu te pagar a mais do valor que a gente combinou. Por isso que a gente diz que ele está alavancado. Então, na minha opinião, é um bom fundo imobiliário. A gente vê que ele tem bastante CRIs, tem uma exposição baixa em apenas um ativo. As ações não representam muito, as permutas estão bem diversificadas também, 3,3% é a maior, o total é de 6%, tem uma alavancagem muito baixa, eu acho bem interessante. E em relação a rendimentos, a gente pode olhar aqui que ele vem distribuindo já há bastante tempo o valor de 10 centavos por cota. Claro que teve uns picos aqui, né? 11 centavos, e aqui teve uma quedinha, 9 centavos e meio, mas o fundo já leva aí o quê? 2 anos e meio distribuindo 10 centavos por cota. E olha só, em relação ao valor de fechamento do mês anterior, esse yield representa 1,11% ao mês. É muito bom. E em relação à rentabilidade, aqui a gente conta tanto os rendimentos distribuídos quanto o valor da cota desde 2022, que é o maior histórico que a gente tem aqui. Ele teve uma rentabilidade de 30,16%, enquanto o CDI rentabilizou 42,30%, então ele ficou abaixo do CDI, mas venceu o IPCA. Lembrando que a carteira dele é majoritariamente IPCA, e o IPCA acumulou 13,46% no mesmo período. O segundo fundo imobiliário que eu quero comentar com você é o BTCI 11, o fundo do BTG Pactual. É um fundo que eu gosto bastante também. Ele hoje está custando R$ 9,00. Nos últimos 12 meses teve uma valorização aí de 1,12%. A gente pode ver que num período mais longo ele já rentabilizou aos cotistas 41,51%. Lembrando que investimento em fundo imobiliário é para longo prazo mesmo, tá? O valor justo de cada cota é R$ 10,12, então ele está sendo negociado com um PVP de 0,89, que significa um desconto de 11%. São 192.837 cotistas. Esse fundo imobiliário, ele é muito, muito antigo. Olha só, o patrimônio dele já é de R$ 1 bilhão. Se eu não me engano, ele surgiu lá em 2007 e a liquidez média diária dele é de 1,6 milhões de reais. Ele, inclusive, participa do IFIX. E como é que está o portfólio do BTCI? Ele também tem 2 indexadores, IPCA, que representa 72% da carteira do fundo, também tem 25% alocado em CDI e 3% em IGPM. Também investe em cotas de outros fundos imobiliários, é uma porcentagem bem menor, tem um pouco de capital em caixa, e a taxa de carrego é de IPCA mais 7,5%, levando em consideração a marcação ao mercado, a IPCA mais 9,6% e CDI mais 2,4% ou 3,2%. IGPM tem uma taxa de carrego de 8,1% ou 14,2% na marcação a mercado. E como é que está o book de CRIs? Eu contei aqui e são 39 certificados de recebíveis imobiliários. A gente tem que olhar sempre a maior concentração, então eu sempre busco por CRIs repetidos. Eu encontrei esse aqui, o Airplane, que somando os dois vai dar uma concentração nesse ativo de 9,3%. Só que o BTCI, ele tem 2 carteiras, né? É uma que ele leva para longo prazo e uma que ele usa para fazer movimentações e ganho de capital. Então ele chama de CRIs táticos. E aqui a maior concentração é de 8,1%. A gente também tem aqui os fundos imobiliários nos quais ele investe. A maior posição de 6,9% é em um CRI da casa, um outro CRI do BTG Pactual, mas também não faz muito mal porque está pagando bastante bem. É um fundo base 10 que paga aí 20 centavos por cota. Se eu não me engano, é um fundo de desenvolvimento, por isso paga bastante bem. No mais, tem fundos imobiliários muito conhecidos aqui, outro da BTG aqui também, VGHF, que é outro hedge fund, muito fundo de
papel aqui, mas isso contribui para o fundo conseguir distribuir bons rendimentos. Tem renda fixa, tem 4,4% aqui em caixa. Em relação às taxas, a gente pode ver aqui, ó, IPCA mais 9,3, IPCA mais 8, IPCA mais 5, taxas bem baixas, CDI mais 1,3, IPCA mais 5,9, IPCA mais 6, aí tem algumas mais altas também, né? IPCA mais 10, mas de uma forma geral eu gosto das taxas do BTCI também. Outro ponto importante que a gente tem que sempre que analisar em um fundo de papel são as inadimplências. E eu deixei marcado aqui pra gente porque sim, o BTCI tem inadimplências. Atualmente, esse Brazilian Securities aqui, que é um CRI pulverizado, ele está parcialmente adimplente, mas a gestão já está cuidando disso. Só que tem outros dois CRIs aqui, o Rio Pet e o Carvalho Rosquen. O Carvalho Rosquen já quitou a dívida, então a gente já não precisa mais se preocupar. E esse aqui a gente pode ver que já leva bastante tempo inadimplente e o fundo está tentando aí reaver tudo que eles perderam, né, executando as garantias. Mas são CRIs que não representam muito do patrimônio do fundo, então não é tão preocupante. Em relação a rendimentos, a gente vê que não segue uma linearização, né, porque o fundo vai distribuindo aquilo que ele vai tendo de resultado. O último rendimento foi de 9,8 centavos e esse valor representou um yield de 1,07%. Se a gente for olhar aqui no anual, no ano passado ele conseguiu distribuir R$ 1,10 e esse ano já são 56 centavos e meio. Olhando a rentabilidade desse fundo, a gente pode ver aqui que ele já conseguiu bater bastante o CDI, agora já não consegue mais, já é um período um pouco mais complicado. Até agora, o CDI rentabilizou 42,30% e o BTCI 34,97%, mas a carteira também é majoritariamente IPCA, que está acumulado nesse mesmo período em 13,46%. Terceiro fundo imobiliário que eu gosto bastante, já fiz análise dele aqui no canal, é o CACRE 11, o Kinea Creditas Fundo de Investimento Imobiliário, que hoje está custando R$ 8,93. A valorização nos últimos 12 meses é de 4,44% e num período maior, né, de 5 anos, a gente tem uma valorização no preço da cota de 25,04%. O valor justo desse FII é R$ 9,52, então ele tem 6% de desconto, já conta com 15.126 cotistas e tem uma liquidez média diária de R$ 288 mil. Como é que funciona o CACRE? Muita gente não entende o CACRE, ele é basicamente home equity. O que é isso? Uma pessoa física como eu e você quer fazer um empréstimo para comprar uma casa, para montar um negócio, para comprar um carro, para qualquer coisa, precisa de dinheiro, então ela vai lá na Acreditas, que é uma plataforma de empréstimos, e ela dá a casa dela em garantia. Então, Acreditas empresta dinheiro para essa pessoa e essa pessoa fica pagando os juros e a correção monetária. Só que Acreditas, ela não tem o interesse de ficar 10 anos recebendo esse dinheiro. Então, ela vai numa securitizadora, a securitizadora junta todas essas dívidas, todos esses contratos que a Acredita tem, transforma em um CRI. E o Kinea Creditas, o CACRE, compra as cotas sênior e mezanino, que são as mais seguras. Então, quando essas pessoas vão pagando as suas dívidas lá na securitizadora, a securitizadora repassa esse dinheiro para o CRI e o CRI repassa esse dinheiro para os cotistas. Resumindo bem, é assim que funciona o CACRE 11. E como é que é a carteira de ativos? Então, ela é totalmente concentrada aqui nos CRIs da Acreditas, mas são 42 certificados de recebíveis imobiliários, alguns são da MRV, mas é bem pouquinho, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 CRIs da MRV e todos os outros da Acreditas. A gente pode ver que todos eles se repetem aqui, por quê? Porque alguns são cotas sênior e alguns são cotas mezanino, então 152, 133, 81 aqui, quase todos eles se repetem. As taxas são de IPCA mais 8,45, IPCA mais 8,5, 8,25, 7,25, não são taxas muito altas. Esse fundo imobiliário tem uma taxa de carrego
de IPCA, mais 9,73%, mas ele também tem um pouquinho em CDI, né, que são aqueles CRIs lá da MRV, que tem uma taxa de carrego de CDI mais 4,16% ao ano. Em relação à inadimplência, isso é o que eu acho bem interessante nesse fundo imobiliário, é que ele só é atingido por inadimplência se ela chegar a 18%. Por quê? Porque o fundo só investe em cota sênior e em cota mezanino. Tudo que está abaixo de 18% em relação à inadimplência é absorvido pelo CRI subordinado, e o CRI subordinado, só quem investe nele é a própria Creditas. O último rendimento que o Cacré pagou foi de 14 centavos por cota, bastante coisa, né? Bem acima do que ele vinha distribuindo já há bastante tempo. Antes estava distribuindo 11 centavos, 10, mas esses 14 centavos representaram 1,54% em relação ao valor da cotação de fechamento, né, do último mês. O Cacré, desde 2022, teve uma rentabilidade positiva de 25,80%, enquanto o IPCA rentabilizou 13,46% e perdeu também para o CDI, que acumulou 42,30%. Esses são os fundos imobiliários que eu trouxe, eu gosto bastante deles. Todos conseguiram rentabilizar mais que o IPCA, porque as carteiras majoritariamente são IPCA, são fundos que estão pagando muito bem, são fundos que estão negociados agora com desconto, mas eu gostaria de saber de você. Você é cotista de algum desses fundos imobiliários? Você gosta? Você acompanha alguns deles? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, vamos falar sobre eles. Aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.